Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. Olá, sejam bem-vindos a mais um Degustando Conversas. Degustando Conversas, que é o último do mês de junho, um mês que é muito importante para a tradição nordestina em todo o Nordeste e particularmente aqui na Paraíba, aqui na cidade de Campina Grande, porque nós fazemos o maior e melhor São João do mundo. O prato de hoje não poderia ser diferente. Estou escolhendo para vocês de casa um bode guisado, que é inclusive o bode, o prato principal é justamente tem duas festas extremamente emblemáticas aqui no estado da Paraíba, uma em Cabaceiras, que é a festa do bode rei, e a outra o bode na rua, que é na cidade de Gujão. Então o bode realmente faz parte e muito da nossa gastronomia. Alguns dizem que o bode só se perde o berro dele. Estou trazendo para acompanhar o nosso bode guisado de hoje um arroz doce que também é muito presente na nossa gastronomia nordestina. O programa Degustando Conversas está começando e hoje vai ter muito mais. E hoje nós vamos preparar para você de casa um bode guisado acompanhado de um arroz doce. E para isso nós vamos precisar para o bode guisado precisaremos de 500 gramas de carne de bode, um tomate picado, uma cebola picada, meio pimentão picado, coentro picado, uma colher de sopa de óleo, açafrão da terra ou curcuma, uma colher de molho inglês, meia xícara de chá de molho de tomate, 2 colheres de sopa de creme de cebola em pó, sal e pimenta do reino a gosto. Para o arroz doce, meia xícara de chá de arroz, 1,5 xícaras de chá de leite, 1 xícara de chá de água, 1/3 de xícara de chá de açúcar, meia lata de leite condensado, casca de laranja, uma canela em rama, 2 cravos da Índia e canela em pó a gosto para servir. E agora eu vou preparar para vocês tanto o nosso bode guisado como também o arroz doce. Eu vou primeiro preparar o bode, demora um pouco mais de tempo, e depois a gente faz o arroz doce para você. Arroz doce ou arroz de leite condensado, né? Ou na minha época a gente costumava, como não tinha uma diversidade muito de ingredientes, você não encontrava muito isso no supermercado, era comum você ter uma marca e essa marca ser a referência para aquele produto. Então, por exemplo, você durante muito tempo falava Xerox, porque na verdade só existia a máquina única, que era aquela máquina da Xerox, que fazia fotocópia. A mesma coisa acontece com leite condensado, que era o leite moça, sabão em pó, que era só o sabão Omo, enfim, a Gillette, que era na verdade por conta da marca Gillette, não era uma lâmina de barbear, enfim, e aí inúmeros outros produtos que a gente se acostumou a chamar pelo nome da marca ao invés do nome do produto. Hoje, com a diversidade muito grande, com a quantidade de informações que a gente tem, a coisa mudou um pouco. Então vou preparar primeiro o nosso bode guisado, mais uma opção para você de casa. Eu sei que praticamente todo mundo já tem essa noção de fazer o bode guisado, mas enfim, eu vou tentar aqui dar também uma opção misturando alguns ingredientes, como a curcuma, que não é tão utilizado. As pessoas às vezes nem sabem que é bem regional, mas tem uns que não têm nem conhecimento, que nada mais é do que o açafrão. Mas eu vou trazer essa opção aqui, a mistura aqui de alguns ingredientes para a gente hoje fazer um bode guisado em homenagem justamente ao mês de junho, que é um mês muito típico do nosso Nordeste. Vou pegar aqui os utensílios para a gente começar a preparar. Então depois que eu vou deixando aqui, vou deixar um pouco o fogo baixo, vou colocando aqui primeiro o nosso óleo, para esquentar um pouquinho. E o que é interessante é que a gente fala mês de junho, obviamente, e tem outros meses, mas a gente às vezes não percebe que, por exemplo, os meses do ano, na verdade, se a gente analisar dezembro, era para ser o 10º mês. Né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Junho, aí você tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tem a ver com o 10º mês, seria o 10º mês. E alguém diz, por que dezembro é o 10º mês e não é o 12º mês? Por que a palavra não seria essa? Por uma questão simples.
Porque quem fez o calendário gregoriano, quem era responsável por fazer o calendário como a gente conhece hoje, na verdade foram os romanos, né? E teve um imperador que simplesmente disse o seguinte: eu quero que tenha um mês em minha homenagem. O nome desse imperador, Júlio César. E ele fez com que fosse criado um mês em homenagem a ele, que é o mês de julho, ó, não o mês de junho que a gente chamou. E aí teve outro imperador que, para não ficar por trás, disse: eu também quero um mês em minha homenagem, Augusto César, o mês de agosto, né? Então vejam como é engraçado que às vezes a gente não percebe isso. Eu vou aumentar aqui só o gás, tá? Pra gente fazer. E aqui vou colocar primeiro nossa cebola. Cebola roxa. Eu acho que ela complementa mais o sabor. É menos ácida, complementa mais o sabor. Tá? Fosse na brasa, eu dizia cebola branca. Mas no tempero eu prefiro a cebola roxa mesmo. Verdade seja dita. Vou colocar aqui os outros ingredientes. O pimentão. Eu sempre gosto de colocar os ingredientes na ordem do mais duro, vamos colocar assim, para o mais mole. Porque a gente dá tempo dele absorver de forma diferente. Aqui a nossa tomate. Vou colocar aqui o molho inglês. Vou colocar aqui a curcuma pra gente, que vai pegar aqui o sabor, tá? E vai dar uma cor diferente. Vou colocar aqui a carne. Tá? Esse coentro que eu coloquei aqui é mais para ornamentar, porque o outro coentro que a gente tem vai colocar ali. Vou aqui misturar bem com os ingredientes, tá, gente? Para criar aqui colocando aqui o molho de cebola. Vou colocar aqui a água até cobrir a carne, tá? Mas vou mexer bem os ingredientes. Vou diminuir um pouco aqui, tá? Aqui o tomate. Vou misturar aqui os ingredientes. Que os sabores eles possam realçar bem no nosso bode guisado, tá? O coentro que eu vou colocar, eu vou tirar aqui a tampa um pouco. Eu tinha uma professora de gastronomia que a gente esquecia às vezes ou a espátula ou esquecia algum ingrediente. Algum tipo, uma colher, alguma coisa dentro do prato, era uma reclamação e acho que ela estava com razão, viu? Era uma reclamação direta. Eu sempre costumo usar, principalmente o coentro ou qualquer erva que você vai utilizar, eu sempre utilizo no fim, para dar mais um realce sabor, mas nada impede que você possa, durante o decorrer, tá? Você poder necessariamente depois colocar no ingrediente. O sal eu coloquei pouco, porque depois a gente pode ir testando. É importante você saber, para você saber o tempo do sal que você vai ter aqui na panela, tá? E agora eu tô aqui com o meu bode guisado, né? Tá aqui no fogo, já mostrei para vocês. Deixa aqui a temperatura ter, sempre é bom mexer para ele não ficar, você ter um bode uniforme. Vou deixar aqui em fogo alto. Primeira coisa que eu vou colocar a água, vou colocar aqui o leite, vou colocar aqui o açúcar, tá? E o engraçado é que a gente vai colocar sal também, tá? O arroz já é de leite, mas ele tem que ter um sal até para dar um sabor mais, digamos assim, mais forte
do próprio açúcar, porque o açúcar que vai queimar um pouquinho, vai ser isso. Vou colocar aqui o arroz, coloquei uma porção somente decorrente para mim, tá? Então vou colocar aqui agora as especiarias, a canela, o cravo, a casca da laranja. Vou tirar aqui estes ingredientes, tá? Vou deixar aqui. Agora vamos deixar ferver. Vou aumentar aqui um pouco o fogo, tá? Vou tapar e vamos esperar um pouquinho. Aqui, quando tiver no ponto fervendo, é que eu vou misturar o leite condensado, que já é o último passo que a gente vai fazer. O coentro aqui, eu vou só abrir aqui mais uma vez aqui a nossa panela. Ok, posso colocar aqui agora um pouquinho de erva, só para, no caso é o coentro. E pelo amor de Deus, com todo respeito àqueles que querem fazer diferente, mas acho que se tem uma erva que é típica nossa, nordestina, é o coentro. Então não bote salsa não, onde cabe coentro não bote salsa não, bote coentro. Coentro é nosso, faz parte da nossa gastronomia, faz parte da nossa cultura, então nada melhor do que a gente usar o próprio coentro. Então agora é esperar aquilo que o fogo faz, que é fazer a cocção dos ingredientes, de tudo aquilo que a gente fez, e agora esperar o tempo certo para a gente servir o nosso bode guisado, tá? E concluir o nosso arroz e bater um papo com vocês. Esse prato eu estou fazendo para mim, mas espero que vocês em casa façam para você, para seus convidados, enfim. Você utiliza em diversas ocasiões, pode ser que só querer fazer um arroz de leite, sem um bode guisado, como uma sobremesa, pode ser feito também, que é uma sobremesa extremamente fácil, rápido e tem um sabor realmente muito bom. Aqui já tá, eu vou tirar só aqui a panela, veja que já tá aqui no ponto, tá? Já tá o bode aqui no ponto, eu vou só pingar aqui um pouquinho, testar o sal. Realmente eu gosto muito de sal, mas mesmo sendo pra mim, eu vou botar menos, que o médico não tá me recomendando muito não. Eu vou desligar aqui, vou tapar e vamos agora olhar o arroz aqui. Ele também já está no ponto. Tá, vou dar só uma mexidinha aqui. Então agora eu vou colocar aqui o leite condensado, tá? E vou mexendo aproximadamente bem rapidinho aqui, só enquanto levar o carão da professora, viu? Não faça isso em casa. Vou misturando aqui para os ingredientes ficarem todos compactozinho e o leite condensado incorporar. Eu vou cozinhar aqui com a preocupação de sempre mexer para ele não grudar. 5 minutos aproximadamente. Esse coentro final eu deixei para colocar em cima do nosso bode guisado, tá? Na ornamentação final. Eu só usei um pouco. Pronto, aqui. Só agora deixar fazer o cozimento completo da mistura e servir. A gente vai dar um rápido intervalo e daqui a pouco volto provando esse prato e depois teremos hoje, mais ainda hoje, no Degustando Conversa, nós teremos ainda uma visita para o que tem do Salão de Artesanato, que é um salão belíssimo, né? Nós estamos agora também na última semana do Salão de Artesanato, é a última semana de junho, a última semana também do Salão de Artesanato, mas eu quero mostrar para você que ainda não foi, mas que queira ir aquilo que tem, que é ligado à gastronomia dentro do Salão do Artesanato. Então daqui a pouco, depois de provar esse prato, a gente vai fazer uma visita ao Salão de Artesanato, para você que ainda não foi, poder ir lá e poder aproveitar tudo do artesanato paraibano. E agora chegou o melhor momento, principalmente para quem está aqui no estúdio, que é provar o prato que a gente fez hoje. Aqui está um arroz branco, acompanhando o nosso guisado de bode. Daqui a pouco eu vou para a sobremesa, que eu disse para vocês que pode ser utilizado também como sobremesa, ou enfim, dependendo daquilo que você está se propondo enquanto refeição, a sobremesa que é justamente o nosso arroz doce ou arroz com leite condensado, que vocês também viram preparar e que viram que é uma receita muito simples. Então tá aqui o bode, né? O bode que, como eu disse para vocês, a gente só perde o berro dele, né? E alguns dizem que é até bom o berro dele, faz bem. E vou cortar aqui o bode, provar. Molho aqui.
não posso nem dizer que não tá bom, tá bom. Até porque quem cozinha não pode se dar o luxo de dizer que o que cozinhou não tá bom. Tanto a questão da caprina, o vinocultura aqui no Nordeste, principalmente na Paraíba, ele é de fundamental importância para a nossa economia. Primeiro, porque você consegue hoje, através disso, manter o homem no campo. E isso faz com que você tenha um grande aporte, um grande apoio para a agricultura familiar também, né, como complemento de renda e para muitas famílias que dependem necessariamente dessa cultura. E o bode ele tem esse fator importante, porque ele se deu muito bem com o semiárido, né, com a nossa região aqui, e você consegue hoje extrair. É bom que seja dito, e eu sempre falo muito isso quando eu estou falando de gastronomia. Alguns países, por exemplo, eles ficaram especialistas com corte de algo que a gente poderia fazer. Por exemplo, se você pensar o carré, por exemplo, de cordeiro, né? Você tem lá o carneiro, o carré. É um corte, nada mais é do que a gente termina fazendo, mas é um corte diferente, que os franceses trabalham muito com esse conceito e é conhecido no mundo inteiro. A mesma coisa também para a carne lá dos estados do sul, mas particularmente vamos lá a Argentina, que sempre capitaliza muito isso. A picanha argentina e alguns cortes que são específicos lá da região e particularmente da questão da Argentina, o bife de chouriço e alguns outros que nada mais é do que a própria carne que a gente tem aqui, e o corte você conseguiu agregar valor. E acho que a gente tem passado muito por isso. Não é à toa que aqui ou acolá sempre a gente encontra alguns concursos de gastronomia que a Paraíba ela tem sobressaído, a exemplo do concurso que houve na questão do queijo, né? E o queijo da Paraíba ele foi um queijo inclusive de Itaperuá, da região. Ele foi bem selecionado dentre os queijos, os melhores queijos do mundo. O Brasil também como um todo conseguiu, principalmente a questão do estado de Minas Gerais, também conseguiu inclusive premiações melhores que a nossa, até porque o nosso é bem mais incipiente do que a deles. Mas enfim, acho que a descoberta desses sabores, a descoberta dos ingredientes, a descoberta daquilo que a gente tem da nossa região, ele é muito importante para o desenvolvimento da economia, porque aumenta a economia de baixo para cima. E a gente vai aqui concluir, vai terminar de comer o prato, vamos provar a nossa sobremesa e vamos dar uma saída naquilo também que tem a ver com a nossa economia, que é a economia basicamente, a economia vindo das nossas tradições, da nossa cultura, do nosso artesanato, a economia criativa, que para aqueles que não sabem eu até aconselho a pesquisar um pouco sobre isso. A economia criativa, ela salvou Portugal. Lisboa hoje é outra cidade totalmente diferente. Portugal hoje é um dos destinos turísticos maiores do mundo, justamente porque através da economia criativa transformou completamente o seu país, transformou completamente a sua capital Lisboa. E lá no artesanato a gente vai perceber um pouquinho isso, vamos ver aquilo que o artesão paraibano está fazendo e que tem uma conexão muito forte com a gastronomia. Vou aqui provar, terminar de comer aqui o prato guisado de hoje, depois a gente vai comer um pouquinho a sobremesa e vamos dar uma passada rápida no salão de artesanato para você ver essa ligação justamente do artesanato paraibano com a gastronomia. Estou aqui com Marielza Rodrigues, que é a coordenadora do PAP, Programa de Artesanato da Paraíba. Marielza, estamos aqui na versão 30º Salão de Artesanato, está encerrando dia 30 agora de junho, domingo. Bom, como é que foi toda a expectativa que você tinha, né? Você que sempre acompanha o artesanato, mas agora está voltando à frente do Salão de Artesanato. Qual era a expectativa que você tinha e se essa expectativa foi cumprida ou passou dessa expectativa? Enfim, qual a sua avaliação sobre este 30º Salão de Artesanato da Paraíba? Realmente, assim, foi surpreendente. Nós colocamos o artesanato paraibano dentro de um museu, né? O artesão num local com uma estrutura boa, com toda uma... Bem localizado, com estacionamento. O Museu de Arte Contemporânea da Unifacisa, né, nos foi cedido, com ar-condicionado central, com estrutura para expor o produto, de forma que o artesão e o artesanato e o seu produto fosse bem valorizado. Então, superou as nossas expectativas de público. A gente, em uma semana e um pedaço,
a gente já recebeu mais de 50 mil pessoas. 10 dias, vamos considerar assim. Exatamente. A arrecadação, é a primeira vez em 30 edições que o Papa está cobrando uma entrada simbólica. A gente, em parceria com a Diocese de Campina Grande, fazendo uma ação social. Bom, nós já arrecadamos mais. faz as duas coisas, né? Você Exatamente. tem a questão de vir conhecer o artesanato paraibano e, ao mesmo tempo, contribuir Ajudando. com associações de caridade. Exatamente. E aí nós já arrecadamos mais de 6 toneladas de alimentos. Como isso vai favorecer e ajudar as famílias carentes de Campina Grande. E também, né, a questão ambiental. Essa é a primeira edição do Salão do Artesanato em que nós nos preocupamos em preservar o meio ambiente. Nós estamos proibindo as sacolas plásticas e os canudos Ecobag, plásticos. sacola de papel. Lógico. E o próprio PAP, né, nós tivemos essa preocupação, o governador João Azevedo se comprometeu e nós fizemos, né, um fornecedor nos forneceu sacolas de papel craft, que são biodegradáveis e estão sendo usadas pelos artesãos. Muito bom, muito Então, bom. realmente é a novidade do Salão de Artesanato, o espaço, a questão social e a questão ambiental. A gente está fechando o tripé da sustentabilidade. E na verdade, assim, eu estava conversando com alguns artesãos, que alguns eu já conheço e a gente já transita por conta dessa união da gastronomia com o artesanato. E que, por exemplo, você tem um país que se recuperou totalmente com a economia criativa, que foi Portugal, né? Lisboa hoje é um dos locais turísticos mais visitados no mundo e tem reinventado sua economia justamente com a economia criativa e que o artesanato está dentro desses moldes. Nós temos outro exemplo, que é a Colômbia. A maior feira de artesanias de Colômbia, que é em dezembro, né, ela nos mostra um país que dá essa resposta de lugares extremamente pobres, onde a gente conseguiu soerguer várias comunidades vendendo artesanato. Então o artesanato surge também no Nordeste brasileiro, principalmente na Paraíba, como uma opção de geração de renda, de emprego e dignidade. E nada melhor do que ter forró, que é a nossa tradição, no mês de junho, as festas juninas e também você encontrar o artesanato paraibano. Aqui dentro do salão nós temos uma programação cultural, de palestras, de oficinas, o tempo todo rolando na nossa Praça da Alimentação e no auditório aqui do museu. E também apresentações de trios de pé de serra, de grupos folclóricos, música, tudo ligado realmente ao forró e à identidade cultural. E quem ainda não veio, se quiser vir, até domingo nós estaremos aqui aberto aqui no Museu de Artes aqui no Calitório, das 15 às 22 horas. Das 15 às 22 horas aqui no MAC, em Campina Grande, Museu de Arte Contemporânea, num local acolhedor, com o maior prazer para receber você. No programa de hoje eu vou ensinar vocês a preparar um soplá com um disco de vinil antigo. Você usa aquele arranhado que você tem em casa, ou então lá na Praça da Bandeira o cara tem para vender, ele vende esses arranhadinhos assim por R$1. Um tecido, que no caso, como estamos na festa junina, eu estou utilizando um tecido estampado, um chitão. Cola de silicone, como também você pode utilizar cola branca sem problema nenhum, só que ela é mais demorada para secar do que a cola de silicone. Um pincel, lixa, que depois você vai entender o porquê, e a tesoura. Inicialmente eu vou pegar a cola, no caso essa está até lacrada, eu esqueci de abrir, mas com a própria tesoura eu já libero ela. E vou espalhar a cola em toda a superfície do nosso disco. Essa seria a primeira fase do processo. Na borda, principalmente, eu vou colocar com mais abundância, depois com o pincel eu vou espalhar isso. Então eu vou espalhando aqui. A cola quente já não presta para você fazer esse processo aqui, a cola de silicone quente,
porque ela seca muito rápido, então você não vai ter a flexibilidade para trabalhar com tecido, porque aqui você vai esticar ele bem direitinho, e como aquela outra cola ela seca muito rápido, você não vai ter essa flexibilidade para fazer isso. Agora, com a ajuda do pincel, eu hegemonizo essa cola, principalmente puxando para as bordas, para as pontas, para que a borda do disco fique coberta de cola e assim ela tem uma melhor aderência para o tecido, para que ele não fique soltando na borda. Então você vai espalhando, tenta espalhar dentro dele também todinho, para que não crie bolhas, e você vai ver que essa cola seca muito mais rápido do que a cola branca. Então, você ganha tempo na produção do seu artesanato. Já dei uma espalhada. Esse pincel aqui vai para o lixo, porque essa cola seca muito rápido, então não dá tempo nem solver. Então eu compro naquelas lojas de produtos baratinhos de R$3, esses pincéis. Aí você vem, espalha o tecido, para que ele não fique com bolhas, né? É uma coisa que mela bastante. Não diria que seja um trabalho limpo, não. E você vai agora deixar para secar esse tecido para poder você finalizar. Mas como a gente está num programa de televisão e a gente não tem tempo para esperar que seque, eu já trouxe um seco para vocês. A lixa vai servir para que a gente tire toda essa borda e ela fique rentezinha, como comecei aqui, ó. Você vem, pode ser até uma lixa de unha também, sem problema nenhum. Ela vai soltando muito mais fácil do que com a tesoura. Tá vendo? Ela vai... Posso dizer porque sem óculos eu não enxergo muito bem não, viu? Agora que nós já finalizamos o nosso trabalho, vou lhe mostrar outras opções com outras estampas de outros tecidos para você fazer sua arte. E agora vamos provar a nossa sobremesa, que é justamente o arroz doce, ou arroz de leite condensado, como alguns queiram, arroz de leite, enfim, mas é um arroz que é doce mesmo, porque a gente não é simplesmente um arroz de leite, tá? Minha mãe sempre dizia que com arroz de leite ou creme de leite não tem como errar, então não tem como estar ruim. Você não tem como errar isso, tem que ter apenas o tempo do arroz para não ficar muito duro, né? Mas ao mesmo tempo ficar um arroz que seja consistente, que a gente tenha um sabor, e com a canela dá todo um sabor especial. E com as especiarias que a gente colocou também,